Vamos lá, pessoal. Sou Daniel Petris, urologista da Clínica Veridium, Dr. Carlos Watanabe. E o tema que eu gostaria de discutir com vocês e com o Carlos é sobre a cirurgia robótica. A cirurgia robótica já é uma tecnologia já bem difundida na sociedade, vários pacientes já procuram a gente no consultório já querendo fazer um tratamento através da cirurgia robótica, porém existem ainda vários pacientes que ainda não conhecem a metodologia ou que têm muitas dúvidas, né? E são muitas dúvidas pertinentes. Correto. É claro que a gente já entende o paciente, essas dúvidas, mas muitas dúvidas, até pelo que se vende, né, às vezes por publicidade, o paciente fica um pouco confuso em relação à cirurgia robótica. Isso já aconteceu com você, Carlos? O paciente às vezes falar que que está com medo de fazer cirurgia robótica porque se sente desconfortável de ser operado por um robô? Sim, ixi, isso aí acontece demais, Daniel. Então, é uma dúvida muito frequente. O paciente realmente não tem como ele saber, afinal de contas, agora o robô que faz a cirurgia, como é que isso funciona, né? E eu acho que é nosso papel realmente esclarecer isso. Então, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que lembrar é que o robô não faz a cirurgia, quem faz somos nós, né? Então, o robô é uma ferramenta. Então, quando a gente vai pensar em robô, geralmente, eu acho que até o termo estaria um pouquinho errado, sabe? A gente falar, é uma cirurgia robótica. Não, é uma cirurgia assistida por robô. Então, a cirurgia robótica não é um robô que está executando o procedimento, não é um robô autônomo, não é que nem no Star Wars, na ficção científica, que tem um robozinho que está lá, que sabe como fazer a cirurgia e acaba fazendo. Ainda não chegamos nesse ponto. Talvez daqui a alguns anos, com inteligência artificial, talvez cheguemos lá com a computação quântica. Mas, nesse momento, o que a gente faz mesmo, o robô reproduz os nossos movimentos. Então, aquela cirurgia laparoscópica que muitos pacientes já fizeram, aquela cirurgia que faz para vesícula, para apêndice, a gente faz hoje em dia, a gente acopla o robô naqueles orifícios que a gente faz da laparoscopia e o movimento que eu faço aqui fora é reproduzido lá dentro. Então, tem alguns vídeos aí no canal, tem várias informações que o paciente que está mais interessado em saber alguns detalhes, ver alguma coisa, vai poder acompanhar, mas é basicamente isso. A gente usa um óculos de visão 3D, tridimensional, então a gente consegue enxergar dentro do paciente de uma forma ampliada, 10 a 15 vezes. Isso traz para a gente uma visão realmente muito fidedigna do que está acontecendo lá dentro. A nossa movimentação é feita com joystick, então a gente tem ali os joysticks que simulam a nossa mão, o movimento que a gente faz, e a gente consegue utilizar 4 braços robóticos ao mesmo tempo. Então, na verdade, a gente controla a câmera, que é um braço robótico, e a gente controla mais 3 braços que usam pinças, instrumentos para a gente poder realizar o procedimento. Então, isso que você falou, por esse lado, o paciente ele tem que entender isso, né, Carlos? Sim. Que o robô, na verdade, ele vai ser um instrumento para o cirurgião fazer a cirurgia. Sim, né? Exato. E esse instrumento, como você já falou, ele te traz várias vantagens. Uhum. Né? Senão a laparoscopia, que é um excelente método, ele tem algumas restrições, algumas limitações. E a cirurgia robótica, a grande vantagem da cirurgia robótica é porque ela consegue, através do robô, tirar algumas vantagens em relação à laparoscópica. Exato. A questão da visualização tridimensional, a questão de você poder, ao mesmo tempo, ter o domínio de 4 braços robóticos só pelo cirurgião, além de ter um auxiliar. Exato. Isso é uma pergunta também que os pacientes fazem, doutor, mas eu vou ficar deitado em um robô me operando com um médico longe de mim? Sim. Não, eu sempre explico, existe uma equipe com normalmente 1 ou 2 cirurgiões que ficam também auxiliando ali ao lado do paciente, com a instrumentadora, com toda a equipe de enfermagem, circulantes, o anestesista. Então, existe toda uma equipe que está do lado do paciente. Exato. E o cirurgião está um pouco mais distante, num console, fazendo a cirurgia, mas tendo todos esses benefícios, que é a visão 3D, a amplitude de movimentação, capacidade de fazer movimentos que a laparoscopia não traz. Exato. Então, acho que isso é muito importante ser explicado para o paciente, até para ele entender a metodologia e ficar mais seguro em relação à cirurgia. Isso. E aí tem outras tecnologias que a gente incorpora na cirurgia robótica que eu acho que vale a pena a gente falar para o paciente também. Então, não é só a visão que é melhor, não é só a movimentação que é melhor. Além de tudo, a gente pode utilizar ultrassom
durante a cirurgia, ultrassom robótico também. Então a gente consegue enxergar os órgãos por dentro e às vezes, por exemplo, uma cirurgia de um tumor de rim. Às vezes o tumor está lá dentro do rim. Com o ultrassom robótico eu consigo ver onde é que ele está e saber exatamente a posição, ver quantos vasos renais tem. Existe também tecnologia que a gente utiliza, fluorescente, que a gente consegue ver de forma diferente onde é que estão os vasos das estruturas que a gente quer operar. Então a gente tem uma visão que utiliza outros espectros de luz, então bastante interessante, por exemplo, o Firefly, né? E a gente tem a possibilidade também de a gente se comunicar com outros colegas, conseguir ver a tomografia, tudo isso através do robô. Então eu gosto muito de falar para os estudantes de medicina que o robô é como se fosse a armadura do Homem de Ferro. Eu acho que isso é bem bacana, porque dá uma noção melhor do que é o robô. O robô aumenta as nossas capacidades. Ele não executa nada sozinho, ele faz aquilo que a gente comanda ele para fazer. É por isso que eu acho que ainda é muito importante valorizar o trabalho do profissional, saber que a cirurgia continua sendo uma arte. É uma arte, sim. Então você precisa de dedicação, de disciplina, precisa estar se aperfeiçoando sempre. Então você passa por um processo de treinamento extenso para se tornar um cirurgião robótico. E vamos supor que o robô pare de funcionar. Como é que faz nessa situação? Aí acabou a cirurgia, para tudo ali? Não. A gente é habilitado para fazer as cirurgias de outras formas. Se eu precisar transformar a cirurgia robótica numa cirurgia laparoscópica, a gente sabe fazer. Se tiver que transformar numa cirurgia aberta, a gente faz também. Às vezes está sangrando de uma forma importante, às vezes a gente está fazendo uma cirurgia muito complexa perto dos grandes vasos e começa a sangrar. Se a gente vê que o robô não é o melhor método para o paciente, a gente abandona o robô e faz uma cirurgia à moda antiga, do jeito que a gente sabe fazer, a gente tem formação para isso, então é fundamental que a gente tenha aí uma noção, o paciente saiba que a gente está aí com todas as ferramentas para fazer a melhor cirurgia. E não importa, o robô é um acessório, assim como nas cirurgias abertas, a gente tinha os afastadores, a gente tem as pinças, então a gente não usa nossas mãos na cirurgia aberta, a gente usa pinças para prolongar, para dar tato diferente, para a gente poder chegar onde as nossas mãos não conseguem. Então aqui é uma ferramenta. Isso é importante. E seguindo nessa linha, né, Carlos? O paciente que procura cirurgia robótica, ele tem que entender que, como qualquer outra cirurgia, podem ocorrer complicações. Sim, verdade. Né? Então você não faz só por ser uma cirurgia robótica, um contrato de garantia absoluta de uma cirurgia perfeita, sem complicações, até porque cada paciente é de um jeito, a anatomia é de um jeito, a doença que está sendo tratada, ela é a mais diversa possível. Então, às vezes o paciente busca a cirurgia robótica querendo ter uma vantagem que a cirurgia robótica traz, mas isso não é uma garantia. Sim. O que aumenta a probabilidade de ter o sucesso da cirurgia é procurar uma equipe que está bem treinada com a metodologia, com o método, uma equipe que já tem um volume cirúrgico, que está acostumada a utilizar a metodologia, tanto na cirurgia robótica como também nos outros métodos, porque, como você falou, pode ser necessário em algum momento sair da cirurgia robótica para a cirurgia aberta, ter uma conversão. Isso faz parte do dia a dia da cirurgia. Sim. Mas é importante ter essa discussão com o paciente para ele entender que o robô ele traz muitas vantagens, porém, quem vai executar a cirurgia, quem tem que ter experiência, tem que ter o cirurgião com a sua equipe, com os auxiliares e toda a equipe que está lá no centro cirúrgico, com a enfermagem, o anestesista, para ter um sucesso cirúrgico. Correto. Então, assim, aqui na nossa clínica a gente tem a satisfação, né, de poder trabalhar com excelentes colegas, todo mundo com uma formação que eu considero assim das melhores, realmente. Hoje em dia Brasília conta aí com grandes profissionais. A gente tem hoje em dia 6 robôs aqui na cidade. Brasília se tornou um polo de cirurgia robótica, de cirurgia de alta qualidade, e a gente tem a perspectiva aí de um crescimento cada vez maior. A gente recebe pacientes do Brasil inteiro e a gente tem a satisfação de dizer que a gente tem excelentes resultados realmente, e a gente se compromete muito em trazer o que há de mais novo, mas sempre se comprometendo em ser humano, em cuidar bem do paciente e da família. Então é isso, Daniel. Acho que a gente conseguiu abordar aí o tema de cirurgia robótica, as informações que são importantes para os nossos pacientes, e a gente fica aí à disposição. Deixe o seu like, siga a gente no nosso canal e qualquer dúvida, estamos aqui.